Terra, parece, olha, que Boruto tá começando a ficar um pouco mais interessante. Quem estava aguardando isso para começar ou voltar a assistir, a hora é agora. O último episódio foi o 53, que abordou aí o aniversário da Himawari, que vimos também no filme de Boruto, com aquela cena triste que o bolo lá de aniversário se despedaça no chão e todo mundo percebe que o Naruto que carregava o bolo era um clone. Gente, nesse vídeo eu vou fazer aí algumas considerações sobre a postura do Naruto e sobre a relação do Boruto aí com o pai, tanto para fazer ligação com esse episódio, como também para dar a minha opinião, visto que é a primeira vez que eu realmente falo sobre essa franquia aqui no canal. Então eu pretendia a princípio, gente, que esse fosse um vídeo mais geralzão, sabe? Atemporal, falando sobre Naruto. Embora eu vou fazer algumas outras considerações específicas sobre o episódio 53 lá no final. Então fica uma análise também. Galera, eu realmente tenho muita empatia pela causa do Boruto. E eu achei que essa cena aí do bolo serviu pra legitimar esses sentimentos do Boruto pelo pai. Porque eu acredito, né, pelo menos que depois de ver essa cena, ninguém aí vai ficar achando que o Boruto ainda tá sendo injusto ou incompreensivo com o Naruto, né? Ou será que vai? De qualquer forma, a cena foi bem pesada, com o intuito aí de legitimar esse plot do personagem. Agora, é claro que em termos de verossimilhança, se formos fazer aí um paralelo da relação dos dois com a realidade, não veremos nenhuma novidade no comportamento do Naruto que justifique a maneira como o Boruto lida com isso. Mas isso aí de achar que o Boruto é um kid Nutella tá condicionado à forma como a gente olha pra isso com a nossa cultura. É o seguinte, galera, no mundo industrial e capitalista, é normal que às vezes um dos genitores precise trabalhar o tempo todo, às vezes tendo mais de um emprego e não tendo nenhum tempo livre. E isso, galera, é claro que cria sim um distanciamento dos filhos em relação a esse genitor ou genitora. Mas em uma cultura como a nossa, por exemplo, em que isso acontece geralmente por questões de necessidade, mesmo que exista aí o distanciamento familiar, você dificilmente verá a criança contestando essa realidade, né? Porque ela aprende desde muito cedo que aquilo dali é pro bem dela e pra sobrevivência dela. Uma lógica completamente diferente da que vimos em Boruto. O pai dele, gente, não trabalha o tempo todo pra dar uma vida melhor aí pra ele e pra família. E sim, ele trabalha o tempo todo pra cuidar de todos. Pra um Hokage, todo mundo na vila é família. Como disse o terceiro Hokage, o Hiruzen, isso faz com que o Boruto seja uma criança que precisa dividir o amor do seu pai com todo mundo. Pra pensar aí, galera, se todos na vila são aí simbolicamente filhos do Naruto, qual é o lugar do Boruto no meio de tudo isso? E foi exatamente esse o conflito explorado na história do Asuma Sensei, filho do terceiro Hokage, quando ele deixou a vila para se juntar aos guardiões do Senhor do País do Fogo. Além dele, outros Hokages também eram mostrados cercados de trabalho o tempo todo. A Tsunade é o melhor exemplo aqui, né? Afinal, ela foi a Hokage com mais tempo em tela nessa função. Sempre por trás aí de uma bela papelada, né? Mas ela não tinha uma família para explorar esse tipo de conflito. Bem como o Kakashi também não tinha, e o Minato só tinha Kushina. Claro que não estamos falando aqui de um trabalho qualquer, né? E sim de uma posição de poder que envolve toda a administração e gestão de um território. E voltando a um paralelo com a realidade, eu realmente acredito que uma pessoa num tipo de posição assim como um presidente, por exemplo, realmente conviva em algum grau maior ou menor com esse problema em relação à família. Mas acho também, galera, que essa não é a única analogia que o enredo faz. Porque se na nossa cultura e economia quem trabalha o tempo todo muitas vezes é por uma questão de necessidade e sobrevivência, na cultura do Japão já não é necessariamente por isso, nem para obter melhores condições de vida. Tá, que claro que tem japoneses que trabalham por esses motivos também. Acontece, gente, que desde o pós-guerra, os japoneses acabaram transformando o excesso de trabalho em uma marca cultural, que criou um fenômeno social chamado karoshi, que é quando o cidadão literalmente morre de tanto trabalhar. E aí, por questões de estresse, privação de sono e outras coisas ligadas ao excesso de trabalho, esse fenômeno tem crescido cada vez mais no Japão, galera. Para a morte ser categorizada aí como karoshi, entre vários critérios, um deles é que o funcionário tenha batido a marca de 100 horas extras no mês anterior. Além de indenização, as famílias recebem apoio psicológico e muitas vezes essas famílias não encaravam esse excesso de trabalho com naturalidade nem como uma necessidade, mas sim como um vício, gente. E às vezes esses familiares chegam a pedir para que essa pessoa pare de trabalhar tanto. Então, galera, nada disso é por acaso, tá? Pra mim não é de se admirar que em 2018 tenha um anime no Japão
que aborde o conflito aí por excesso de trabalho como uma parte muito importante do enredo. Mas, gente, como eu já disse, o conflito do Boruto com o pai, assim como o do Hiruzen, do terceiro Hokage, e o seu filho, vai muito além dessa questão. E sobre o Naruto, gente? Sobre o Naruto. Como é a primeira vez que eu falo sobre essa franquia aqui no canal, me cabe ressaltar, por mais que já seja um assunto aí um pouquinho antigo, que eu penso que ele não está feliz. E pra mim, isso se deve muito ao vazio da concretização, que é quando você tem um sonho que você torna ele o centro de todo o sentido da sua vida. E se o sentido da sua vida tá na busca por um determinado objetivo, quando ele é concretizado, você não tem mais o que buscar. E aí você se depara com um enorme vazio. Essa é uma lição muito filosófica sobre nutrir grandes sonhos de longo prazo. Porque só faz sentido ter esses sonhos se eles forem difíceis o suficiente para você sonhar com eles até o final da sua vida, ou bem perto do final dela. Quase podemos fazer aí o mesmo paralelo com o Sasuke e o seu principal objetivo de vida, que era matar o seu irmão. A diferença é que o objetivo do Sasuke se concretizou aí em poucos anos, relativamente, o que faz com que seja uma meta de médio prazo. Mas mesmo assim, tamanha foi a energia e o foco que o Sasuke depositou nesse objetivo de matar o Itachi, que ele também se viu um pouco diante do vazio da concretização. Porém, gente, diante de mais revolta gerada aí pelas novas revelações que ele teve, ele foi pulando de objetivo em objetivo. Mas o Sasuke é um personagem que nunca foi criado para felicidade desde o início. Então o que realmente nos choca é como o Naruto se encontra, né? Tá, gente, a vida real é feita de momentos altos e baixos, né? Pera lá. A felicidade como um estado constante não existe. Agora, convenhamos que ver aquele personagem tão radiante, que emitia aquele chakra tão quente, como dizia Karin, parecer tão diferente agora me perturba um pouco. E uma opinião um pouco mais polêmica, mas que eu preciso deixar registrado, já que eu vou falar de Boruto também daqui em diante, é que eu não achava que o Naruto deveria ter se casado com a Hinata. E isso, pra mim, tem parte e parcela de culpa no que o Naruto se tornou. Calma, não precisa me xingar nem dar dislike se você discorda, galera. Eu, inclusive, sei que o autor já falou numa entrevista que esse casal estava previsto por ele desde a criação da história. Mas pra mim, que sou uma leitora também aí de joseis e shoujo, né? Por ele ser justamente um escritor de shounen que não entende nada de romance, ele cagou totalmente nessa parte. Ele acabou levando a história a um rumo que tira totalmente a legitimidade disso que ele diz ter sido tão a intenção dele desde o início. Enfim, ele perdeu o controle disso, a verdade é essa. Tá, galera, eu sou uma Narusaku assumidíssima, então eu sou muito suspeita a falar disso, confesso. Embora eu deixo claro aqui que eu não sou nem um pouco hater do Naruto com a Hinata. Eu shippei eles em vários momentos, tá? Só não aí como par principal pro nosso Naruto. Só que uma coisa que pesa positiva aí pra mim nessa história é que na vida real as pessoas também se casam por outras conveniências. Principalmente na cultura oriental, né? Que importou o amor romântico e a ideia de se casar por amor do Ocidente e em tempos bem recentes. Isso considerando a história do Oriente no geral. Então, talvez eu aprofunde um pouquinho mais isso aí em outro vídeo. Agora, gente, eu vou voltar a falar mais um pouquinho especificamente sobre o episódio 53. Foi bacana que eles deram mais profundidade a esses eventos já vistos no filme, mostrando algumas novas cenas, como quando o Boruto entra no quarto do pai e encontra a janela aberta, dando a entender que o Naruto realmente esteve ali, mas precisou sair e deixar o clone no lugar. E o anime deu uma razão melhor para essa ausência do Naruto, usando o caso da aparição do Zetsu e suas outras pesquisas de relíquia do Otsutsuki. Sobre a parte dos Otsutsuki, uma parte interessante é que os de sangue puro são todos inspirados em lendas do folclore japonês. Kaguya, que é a princesa Kaguya, o Momoshiki, que é o Momotaro, o Kinshiki, que é o Kintaro, o Urashiki, que é o Urashima Taro, e o Toneri, que apesar de não ser um sangue puro, é inspirado em um príncipe do período Nara com o mesmo nome. Eu vi muitas pessoas comentando que o Toneri deu Jogan ao Boruto. Ele não deu isso pro Boruto, não existe tal linha sobre isso nesse episódio. Urashiki diz apenas que o Toneri fez alguma coisa pro Boruto. Na novel é explicitamente declarado que ele estimulou o Boruto a despertar o Jogan, aparecendo através do sonho e o fazendo ciente de uma parte de um poder que havia nele. O Toneri era uma figura triste e solitária lá em cima na lua, acreditando ser o único da sua espécie vivo, vivendo entre marionetes e sonhando com um dia em que ele salvaria o mundo e o repovoaria aí com a sua princesa. Mas é claro que as coisas não ocorreram
ocorreram como ele imaginava. Depois de aprender a verdade sobre a verdadeira vontade de Hamura, o Toneri ficou envergonhado das suas ações e decidiu permanecer na Lua para expiar seus pecados. Apesar da Hinata e do Naruto oferecerem para ele um lugar na Terra. Em suas palavras de despedida, ele também garante que a Lua nunca mais se aproximará da Terra. O Toneri prometeu permanecer em exílio autoimposto na Lua, a fim de ficar de vigília sobre a Terra como um guardião solitário. Ele não é alguém ruim ou de índole ruim, gente. E a gente espera, né, que ele desempenhe um papel muito importante no futuro. E nesse episódio é mostrado pela segunda vez um Otsutsuki manipular o tempo. O Momoshiki fez isso antes de morrer e agora o Urashiki. É isso, galera. É a primeira vez que eu falo de verdade sobre o Boruto aqui no canal. Então eu espero que vocês apoiem o vídeo e compartilhem o máximo que vocês puderem para ajudar. Eu queria agradecer ao Zacarias lá da Boruto Explorer pelo apoio e toda a comunidade lá da página. Se você ainda não conhece a página da Boruto Explorer, procura ela lá no Facebook, valeu? Me segue lá nas redes sociais, no meu Instagram e no meu Twitter. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Um beijo e até o próximo vídeo.